Boa noite. A OAB-RN e a OAB Mossoró alertam para golpes com uso de nomes de advogados. Sobre este assunto, a gente entrevista Lorena Gualberto, presidente da subseção da OAB em Mossoró. E mais, vamos trazer informações da Câmara de Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos assiste aqui em Mossoró, mas você no Oeste, Alto Oeste, Natal, região metropolitana, muito obrigado pela audiência de todas as noites. Hoje a gente fala sobre um golpe que está na praça e que leva nomes de advogados, de escritórios de advocacia. São falsários que se passam por estes profissionais. A presidente da OAB Mossoró vai contar detalhes sobre o que está acontecendo e o que a Ordem dos Advogados do Brasil tem orientado tanto os operadores do direito quanto também os clientes. Você de casa já caiu ou já foi de fato acionado, por esses contatos de WhatsApp? Manda aqui a sua experiência, diz como foi que você reagiu a este ataque, podemos dizer assim, sobre estes perfis falsos que se passam por advogados. Então, mande a sua mensagem, a gente quer saber, de fato, a sua opinião, inclusive, sobre este assunto. Antes de a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, a gente vai falar sobre Câmara de Mossoró, mas tem uma informação muito importante. O ex-deputado Rafael Mota publicou um vídeo agora há pouco nas redes sociais. Ele gravou uma mensagem e a gente vai trazer aí estas informações, ele mostrando que está se recuperando bem do acidente que teve de kitesurf no mês passado, tá bom? Bem, mas a gente agora, claro, convida você a participar, interagir conosco através do Instagram, do WhatsApp. Participe, interaja. Antes de a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, vamos ouvir algumas falas. Hoje a Câmara de Mossoró teve uma sessão normal, dentro ali dos discursos corriqueiros da política de Mossoró, e a gente vai ouvir aqui algumas falas. De início a gente traz a posição hoje, do que foi discutido na Câmara, do vereador líder da bancada de oposição, doutor Cubano. Acompanhe. Hoje eu, doutor Cubano, trouxe várias pautas, fundamentalmente sobre a situação de oposição e situação direita ou esquerda. Eu, vereador do Cubano, hoje estou vereador, hoje eu sou líder da oposição, mas nem por isso eu deixo de participar nos eventos, nas entregas que existem hoje dentro da cidade de Mossoró. Porque como mesmo nós estamos como vereador, existe o prefeito que está como prefeito. Então, as UBS, as praças, todas as obras que foram entregues dentro da cidade de Mossoró, é para o povo de Mossoró e é para eles com que a gente trabalha. Então, o doutor Cubano trouxe hoje essa pauta para já quitar, excluir aquele extremismo de situação, oposição, direita ou esquerda. Doutor Cubano é a ponte, o doutor Cubano quer acabar com essa política que ainda existe. Hoje, os 21 vereadores temos que estar juntos para trabalhar em prol do povo de Mossoró, que realmente merece, que realmente nos colocou aqui, que foi quem deu o apoio de que nós, hoje, como vereador, trabalhemos em conjunto para fazer por eles, para fazer pela educação, pela saúde, pela segurança, pelo turismo, pelo povo em geral. Um trabalho em conjunto seria o mais ideal e a unificação, na união está a força. É difícil este entendimento, sobre a compreensão de um lado, das defesas de um lado e do outro. A gente bem que gostaria que fosse o bem do povo, da população, que fosse o direcionamento de todo político, Bem, agora acompanha a fala de John Kennedy, vereador de Mossoró, que traz informações sobre uma iniciativa voltada para a saúde aqui do município. Esse projeto, a gente protocolamos nessa casa, colocamos com requerimento de urgência e foi aprovado um projeto que vai dar mais dignidade às pessoas que têm o transtorno de aspecto autista e, além da prioridade,
ele garante que a Prefeitura Municipal de Mossoró possa fazer convênios com clínicas particulares para que, se preciso, também passe por sedação. Então, a gente sabe a dificuldade que é levar uma criança que não tem nenhum transtorno, como do aspecto autista, para um médico dentista, e principalmente se falando em pessoas que têm o transtorno e aquelas pessoas com deficiência. Então, o projeto trata diretamente para isso, dá mais dignidade e prioridade, mas também que, se preciso, a sedação, a Prefeitura faça convênio com as instituições privadas, com clínicas particulares. É claro que a gente sempre torce aí por iniciativas relevantes em todas as áreas, incluindo educação e saúde, como é o caso aí dessa iniciativa do vereador John Kennedy. No próximo bloco tem mais informações lá da Câmara e a gente agradece a todo o pessoal da comunicação da Câmara de Mossoró. Não tive como ir hoje lá à sede do Legislativo acompanhar a sessão, mas o pessoal aí da TV Câmara, um abraço aí para Bênia Medeiros, também o Wesley, a equipe de jornalistas, repórteres da TV Câmara, sempre aí o pessoal atencioso aqui ao nosso jornalismo TCM. Bem, vamos iniciar aqui a nossa conversa com Lorena Gualberto, que é presidente da OAB Mossoró. Lorena, seja bem-vinda aqui ao cenário político mais uma vez. Agora vamos falar sobre um assunto que está no meio da advocacia e da sociedade, que são golpes praticados aí por meio da internet. O que está chamando a atenção da ordem sobre isto? Boa noite. Boa noite a você, telespectador do cenário político. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de falar num programa que a sociedade como um todo assiste. Eu, pelo menos, sou telespectadora de vocês, gosto muito, e chama a atenção para a atuação política e social, o golpe do falso advogado. E é importantíssimo que a gente venha esclarecer o que acontece, como isso acontece, e se o assunto está em voga para a advocacia e para a sociedade, chegou aonde a gente queria, né? Que é o conhecimento da população acerca do golpe do falso advogado, que nada mais é do que criminosos se passando por advogado, né? Utilizando essa confiança existente entre cliente e advogado para aplicar golpes, solicitando dinheiro, retorno frente a processos judiciais. E como é que é esta atuação do criminoso por meio do WhatsApp, redes sociais, junto a quem tem processo, junto ao cliente em si? Como é que isso acontece? O que vocês observaram desse modus operandi? O modus operandi ele vem se modificando. Tem mais ou menos 6 meses, né, essa linha temporal, que estamos tendo episódios com esses tipos de golpes, né, que atingem diretamente a advocacia, escritórios como um todo. E vem mudando, mas geralmente, né, é utilizado através das redes sociais, do WhatsApp, de meios de comunicações fáceis, onde eles conseguem utilizar a imagem do advogado, discursos e meios de comunicação comuns de escritório, comunicando, e dados, principalmente os dados de processos reais existentes, alegando assim que para receber aquele valor no final do processo ou para conseguir êxito na ação, eles precisam pagar taxas e valores condizentes à liberação daquela finalização. Mas a pessoa que está ali aguardando um processo andar, muitas das vezes aguardando um dinheiro, ela, às vezes, como a senhora diz, essa relação advogado e cliente é muito próxima, muito fiel, e você acaba passando todas as informações. E a pessoa consegue convencer ali a outra justamente por conta destas informações. Como é que esses golpistas conseguem estes dados sensíveis? Hoje, o uso da inteligência artificial possibilita muitas vezes o acesso ao seu meio de comunicação, como a linha do WhatsApp, até mesmo ao processo judicial junto ao PJE. Hoje, nós trabalhamos num sistema judicial totalmente virtual, praticamente em 100%. Então, o PJE você consegue acessar, a maioria dos processos são públicos, a não ser que exista alguma peculiaridade que ele corra em sigilo. Basicamente, quase todo mundo consegue ter acesso.
e eles utilizam realmente a inteligência artificial para acessar esses processos de uma maneira contenciosa, atingindo um bloco de processos, e ele consegue estar entrando em contato com vários clientes acerca de demandas judiciais comuns. A senhora fala sobre PJE, é um sistema da justiça? É o sistema da justiça, do Poder Judiciário. Que sistema é esse? Temos vários sistemas, mas o PJE, basicamente, ele é o que praticamente hoje todos os tribunais de justiça estão utilizando, quase em sua totalidade no país. Então, é o sistema judicial que você entra através de certificação, o profissional advogado, e a sociedade como um todo, ou o cliente, ele entra com acesso com senhas. Então, é um sistema que qualquer pessoa pode acessar. Bem, voltando lá para a Câmara de Mossoró, vamos acompanhar hoje o que foi que o vereador Osaniel Mesquita trouxe ali de assuntos na tribuna legislativa. Acompanhe. A pauta que nós trouxemos hoje na tribuna da Câmara foi sobre um chamamento que a Prefeitura Municipal de Mossoró lançou no DOM do dia 22, chamando os hospitais, clínicas a se credenciarem para realizar as cirurgias eletivas que nós tanto estamos precisando no município de Mossoró. Vale salientar que é uma emenda da senadora Zenaide Maia, de mais de 3 milhões de reais, onde esse chamamento quer credenciar hospitais, clínicas que possa realizar as cirurgias eletivas que estão se acumulando no município de Mossoró. Então fica aqui a nossa pauta e que também seja realizada uma reunião com a Secretaria Municipal de Saúde, na secretária Morgana, juntamente com os hospitais que têm interesse para dizer realmente quais são as cirurgias que mais a população está necessitando e que possa ser resolvida através desse chamamento e também dessas emendas que estão sendo repassadas pela senadora Zenaide Maia para a população de Mossoró. Aí, Osaniel Mesquita também falando sobre saúde, um assunto que foi muito mencionado na Câmara de Mossoró. Bem, agora o Cabo Davidson, que é da oposição e fez hoje críticas sobre ali alguns apontamentos que são feitos, alguns, enfim, não concordam com as posições do vereador. Vamos acompanhar o que disse aí o Cabo Davidson. Eu estou aqui para cumprir a minha missão constitucional de fiscal do povo. Me questionam por que eu não vou às inauguração das UBSs, porque eu não vou para algumas inaugurações. É porque eu estou ocupado fiscalizando, porque minha missão constitucional é fiscalizar. Eu não tenho inveja, viu, babão, elemento? Eu não tenho inveja do senhor prefeito Alisson. Eu estou preocupado em dar voz e vez a quem não tem. As pessoas mais carentes da periferia. Mais importante do que se fazer presente em inauguração de UBS, parabéns. Eu desejo à gestão Alisson Bezerra, à Prefeitura de Mossoró, que faça uma boa gestão, que vocês inaugurem muitas e muitas UBS, que vocês tragam um avanço para a saúde, que vocês também convoquem os concursados da saúde, que estão convocando em migalhas, que convoque os quase 500 profissionais da educação, que desde está com 1 ano e 8 meses o concurso paralisado, que convoque o pessoal da assistência social, os agentes de endemias, os agentes comunitários. Elogio, parabéns pela inauguração. Se eu não estou presente é porque eu estou fiscalizando, eu estou nas periferias. Vá na periferia. Fala brabo, né, o Cabo Davidson. Um abraço aí para o vereador, que sempre está atento, viu, a estas reivindicações da população. E, como você observou aí, não tem nenhuma trava, né, na hora de falar, não tem papas na língua, como a gente diz. E isso na entrevista e também lá na tribuna da Câmara. É um dos fiscais ali mais ativos, certamente, no Legislativo moçoroense. Bem, essas entrevistas que a gente acompanhou hoje da Câmara de Mossoró, a gente agradece à TV Câmara. Um abraço aí para o cinegrafista Almir Moraes, também para a direção
da TV Câmara, a Bênia Medeiros, a Wesley, o diretor de comunicação do Legislativo, toda a equipe aí que sempre colabora conosco, aí com as informações do Legislativo moçoroense. Bem, vamos voltar aqui o nosso bate-papo com a presidente da OAB Mossoró, Lorena Gualberto. O assunto é muito sério, viu, pessoal? O assunto é daqueles que você ou já sofreu uma tentativa de golpe, ou foi vítima de golpe, ou conhece alguém, porque realmente, se você for conversar aí com a sua vizinha ou na escola do seu filho, você vai ter alguém que já foi, de fato, ali abordado virtualmente por um golpista. E eles se passam por estes escritórios, né, doutora? E a senhora falava no bloco anterior que conseguem estas informações através do sistema da justiça. Mas essas informações, elas são públicas, são de fácil acesso? Como é? E eles têm o traquejo, né? Porque existe uma linguagem jurídica muito própria do profissional da advocacia. Como é que eles têm acesso a isto, né? Eles precisam de um código? Tem advogado por trás metido nisso? O que as investigações estão informando sobre isso? Inicialmente, existe uma suspeita que recai diretamente sobre o profissional da advocacia e com o desenrolar das investigações, a polícia consegue identificar que realmente se trata de falsários, né, e não de advogados. Ou seja, o termo falso advogado é apenas uma nomenclatura para identificar aí o movimento que vem acontecendo. Não são falsos advogados, são realmente criminosos que se passam por advogados. Então, eles têm acesso a esses dados através do PJE, do sistema digital, hoje onde os processos, em sua maioria, se desenvolvem, percorrem, onde as ações transmitem, seus atos são todos conduzidos através de um protocolo, de um processo virtual, de uma plataforma digital. Na verdade, é isso, como identificamos o PJE, e é lá, como todo o processo que é público, eles conseguem ter acesso, bem como, através do uso de inteligência artificial, eles invadem o sistema e conseguem realmente filtrar ali o que seriam processos interessantes para abordar o cidadão, aquele cliente, e basicamente eles realizam um trabalho junto com a inteligência artificial e a busca de dados e informações, que podem vazar desde a plataforma até mesmo dos sistemas de comunicação que se integram entre cliente e advogado, WhatsApp, redes sociais, plataformas dos próprios escritórios que são utilizados para entrar em comunicação com o seu cliente. Daí a nossa preocupação de comunicar à sociedade, de tratar diretamente com a advocacia, de como nos proteger desses golpes, né, desses criminosos. Então, você, enquanto advogado, é interessante que alerte e fomente cada vez mais a política do seu escritório, um canal de comunicação direto e seguro, na medida em que seu cliente for comunicado por outro telefone, né, por outro acesso digital, vai ficar mais fácil dele identificar, apesar de muitas vezes usarem a nossa foto, não é? O mesmo modelo de comunicação, mas aí fica mais fácil de você identificar. E aos clientes, nós solicitamos que sempre verifique, faça uma dupla verificação desse advogado está entrando em contato com você, ou seja, por mais que tenha foto do seu advogado ali, por mais que se identifique com o mesmo nome, você vai lá e verifica essa informação, seja com o seu advogado ou até mesmo com a plataforma hoje, um site oficial da OAB, que é o identificaadv.org.br. Ou seja, durante esses 6 meses, criamos inclusive até um site para identificar o profissional, para garantir a você que você está lidando realmente com um advogado. Esse cenário é muito complexo para a advocacia, porque gera um transtorno e um medo em relação à sua comunicação direta com seus clientes, que isso é, enfim, primordial para a nossa relação. Doutora, para um advogado dar sequência a um processo, isso falando de um processo comum, normal, de um profissional sério da advocacia, ele vai pedir Pix, ele vai pedir algum valor pelo WhatsApp para o seu cliente? Não, ele não vai. No momento em que você realiza um contrato, né,
com um cliente, é naquele momento que você identifica para o seu cliente as custas processuais, os seus honorários, onde tem o acerto de um acordo de trabalho ali que vai existir em favor do seu processo. Então, provavelmente, ele já vai ter dito a você, naquele momento, primeiro contato, quais seriam as custas necessárias para pagamento, qual o dinheiro, a forma de pagamento, uma conta específica identificada nesse contrato. Então, tudo isso é previamente acordado. Dificilmente vai existir a necessidade de um pagamento posterior ao que antecede uma ação. O que vem na sequência tem que ser realmente, novamente, acordado, realinhado, e não é o caso. Eles, como não são reais, né, não são advogados, eles comunicam, contactam com o cliente, pedindo sempre uma medida de urgência para receber uma vantagem, porque aí você entra com um sentimento de que eu vou ganhar, a minha ação vai sair, e aí vai pagar algum valor para ter o retorno daquela ação de maneira imediata, acreditando assim que é um protocolo comum judicial ou daquele advogado, o que não é. E o contato é sempre mais presencial nesse tipo de acordo, de comunicado. A pessoalidade é uma característica inerente à advocacia, justamente por incidir o processo de confiança. Ninguém confia no que não vê, no que não tem contato, que não tem intimidade. Então, basicamente, o contrato de honorários, geralmente, ele é feito e de prestação de serviços advocatícios de maneira pessoal. Quando assim não acontece, tem que existir realmente uma recomendação e uma verificação direta do acesso a esse advogado, esse profissional. Doutora, e hoje, passados aí, de fato, como a senhora mencionou, cerca de 6 meses depois da popularização, né, deste golpe, é possível de identificar de onde que eles partem aqui, se é do nosso estado, de outros estados, e qual é a quantidade mencionada? É possível de se ter um número sobre pessoas atingidas, pessoas lesadas e advogados reclamados? Há 3 meses atrás, tivemos uma reunião onde todas as subsecções estavam reunidas junto com o doutor Felipe, delegado. Ele está à frente dessas investigações e isso ainda está sendo calculado, porque dificilmente nós atingimos esse fator referencial de dados informativos, porque muitas pessoas elas não fazem o quê? A denúncia, elas não vão lá realizar o BO. Isso também é importantíssimo. Então, você que foi vítima, faça o BO. É uma maneira que a gente consegue realmente atingir a quem realmente está conduzindo esses golpes. Bem como o advogado comunica a ouvidoria da OAB. Criou-se um setor específico durante esses 6 meses só para escuta desses casos. Isso ainda está sendo agora realmente processado para uma conclusão e o desenvolvimento, o desenrolar das investigações. Mas, a priori, eu posso dizer que esses golpes acontecem de todos os lugares. Bem, agora há pouco, né? Antes de a gente iniciar aqui o nosso cenário desta terça-feira, o ex-deputado federal Rafael Mota publicou o primeiro vídeo no Instagram, depois de sair da UTI, depois de estar se recuperando de uma série de cirurgias. Ele sofreu um acidente de kitesurf no mês passado e ainda está em São Paulo, saiu da unidade de terapia intensiva e agora ele transmitiu este vídeo que a gente reproduz agora no cenário político TCM. Acompanhe. É uma alegria imensa poder estar aqui hoje, enviando para vocês essa mensagem. Como muitos sabem, o que eu vivi recentemente não foi fácil. Eu passei por um acidente gravíssimo, com traumas sérios, e o momento foi muito desafiador na minha vida. E é por isso que hoje poder contar essa história é motivo de muita gratidão. Eu queria primeiro agradecer a Deus, depois a equipe toda do Hospital Alfredo Gugel, que cuidou de mim com tanta dedicação e salvou a minha vida. E também a todos os outros médicos, as orações, mensagens, pensamentos positivos que eu tenho recebido. Eu sinto que eu despertei de um pesadelo com o direito de voltar a sonhar. E agora é seguir passo a passo, com calma, fé e com confiança. Felizmente, esses passos eles têm sido possíveis e
E a cada dia eu estou cada vez mais perto de ter minha saúde plenamente estabelecida. Muito obrigado para vocês, do fundo do meu coração. Eu espero reencontrá-los em breve. Está aí, portanto, a mensagem do ex-deputado Rafael Mota. A gente segue nesta torcida por sua plena recuperação. Em breve estará de volta aqui ao Rio Grande do Norte. Bem, o auditório da OAB Mossoró sediou nesta terça-feira a Conferência Regional de Direitos Humanos, convocada pelo Ministério Público Federal. Acompanhe. Com o tema População em Situação de Rua, Democracia e Proteção da Soberania Nacional, a Conferência Regional de Direitos Humanos reuniu no auditório da OAB Mossoró várias representações e entidades, a fim de discutir políticas públicas e a garantia de direitos à população em situação de rua. Sobretudo acerca do panorama relacionado aos indígenas Warau, que passou a fazer parte desse contexto populacional aqui na cidade. Nós temos um duplo objetivo. Primeiro, discutir a situação das pessoas em situação de rua aqui em Mossoró, o que alberga também o risco dessa população aumentar na situação precária de moradia que os nossos venezuelanos, né, da etnia Warau estão aqui em Mossoró também, né, vivem aqui em Mossoró também, condição precária. E a gente busca aqui o cumprimento de uma decisão judicial, né, o cumprimento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, numa ação chamada Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que já declarou que as pessoas em situação de rua no Brasil compõem um quadro chamado de estado de coisa inconstitucional, e o poder público tem que atuar, né, em diversas frentes, com diversas políticas, né, para resolver essa situação, né, e aí a gente vai analisar o que o município de Mossoró, por exemplo, está fazendo. Os debates acontecem em torno de 6 eixos: o enfrentamento das violações e retrocessos, a democracia e participação popular, igualdade e justiça social, justiça climática, meio ambiente e direitos humanos, proteção dos direitos humanos no contexto internacional e o fortalecimento da institucionalidade dos direitos humanos. A Comissão de Direitos Humanos da OAB teve papel fundamental na realização desta audiência pública. Nós vimos que não existia uma solução prática, objetiva, para que isso fosse resolvido. Então nós resolvemos fazer uma representação formal ao Ministério Público Federal, né, na pessoa do doutor Manuel Ferreira, e então foi marcada essa audiência pública aqui para que a gente debata e daí se toma algumas deliberações a respeito do tema. A presidente da subseccional do OAB de Mossoró, Lorena Gualberto, reforçou a importância do momento. Para que a gente possa realmente conduzir a demandas dessa situação temporária. A situação de rua é uma situação temporária, em que o Estado agindo recoloca aquele cidadão no exercício das suas atividades normais, num estado de qualidade de saúde social melhor. A Prefeitura Municipal de Mossoró também participou da audiência pública e ressaltou as ações realizadas pela Secretaria de Assistência Social e pelo Centro POP, o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Em nível de assistência social, nós temos 3 serviços voltados especificamente para pessoas em situação de rua. Um deles é o Centro POP, né, que é o Centro de Referência Especializado no atendimento às pessoas em situação de rua. Nós inauguramos em janeiro de 2025 e nós atendemos eles em nível de cidadania. Em que sentido? Documentação civil, encaminhamento para restaurante popular, deslocamento, que é o benefício de translado quando eles desejam retornar para sua casa, sem ser algo compulsório, mas que seja algo realmente que eles expressem. Realizamos um acompanhamento para que de forma cidadã eles possam realmente garantir os seus direitos. A audiência também contou com a participação da UERN. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte reforçou as discussões do momento com as ações e pesquisas desenvolvidas pela instituição sobre o assunto. A provocação do MPF para uma audiência pública e trazer os movimentos sociais para dentro da OAB, para ter essa discussão, para escutá-los, para encontrar possibilidades de saídas, caminhos a serem percorridos, demonstra um amadurecimento social, e a importância está exatamente nisso aí, a gente debater os problemas sociais da nossa comunidade e buscar soluções para ele. Considerando que os debates realizados aqui serão postos em pauta durante a Conferência Nacional dos Direitos Humanos, que acontece em dezembro de 2025, lá em Brasília. E aí todos os grupos que a gente espera que estejam aqui, né, vão ter direito à palavra, vão debater e vão levantar
propostas, né, que devem ser levadas para o encontro nacional que você mencionou, que deve ocorrer em dezembro lá em Brasília, né? Então, vamos ver qual será o conteúdo das discussões, mas sem dúvida, né, a nossa expectativa é de adotar posturas que fortaleçam de maneira colaborativa, né, fortaleça a proteção aos direitos humanos no Brasil. Uma importante reunião, um encontro necessário sobre um assunto realmente muito sensível aqui em Mossoró. Antes de a gente voltar sobre a pauta aqui do nosso programa hoje, vou questionar aqui a presidente da OAB Mossoró, Lorena Gualberto, que você ouviu aí na reportagem do Danilo Queiroz. Presidente, sobre esta audiência, ao final, qual a avaliação que a senhora faz deste encontro? Uma discussão mais do que necessária, até porque conselho, formação acerca de direitos humanos é algo que está ausente na nossa cidade, não temos isso. A OAB Mossoró tem uma comissão que atua e ela é fixa, inclusive, que se trata de direitos humanos, e temos uma atuação muito solitária nesse aspecto, porque a gente não vê a discussão do assunto de maneira objetiva e direta, senão através de políticas afirmativas. Então, na medida em que a gente consegue provocar o Ministério Público Federal para uma atuação direcionada em que envolve movimentos sociais, representação política e social, instituição não governamental e governamental, foi uma rica discussão. Saímos de lá com muitas demandas, muitas proposituras que vão aí desenvolver com certeza o cenário social moçoroense e do Estado em favor dos direitos humanos da sociedade como um todo. É um tema, então, que a OAB já vai ficar atenta ali, trazer sempre novidades. Sim, queremos ter parceiros dentro do sistema governamental e não governamental para atuar em favor dos direitos humanos. É um dos viés que abraça aí o Estado Democrático de Direito. Nós temos a obrigação de fazer a defesa. A gente sempre fala sobre esta atuação da OAB junto à sociedade. A gente está falando aqui sobre estes golpes, mas tem outras atuações dentro dos direitos humanos e a Ordem ela sempre tem tido esta iniciativa, né, sobre vários assuntos. E é algo que acontece em todo o Brasil ou limitado a alguma outra secção ou subsecção? Não, a defesa dos direitos humanos é uma bandeira forte, fixa e habitual frente à OAB. Existem os braços da Ordem, que são as comissões. E basicamente temos comissões transitórias, comissões que são fixas e justamente a de direitos humanos, basicamente, ela no campo hierárquico, ela é a primeira, paralela assim às prerrogativas. Fechando esse parênteses, né, sobre este assunto, a gente fala sobre um outro processo que certamente a nível nacional você está acompanhando. A gente não costuma trazer informações aqui no nosso programa, nas nossas abordagens, até porque você já deve estar vendo nas redes sociais, acompanhando aí em rede nacional de TV, que é sobre o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e, enfim, dos envolvidos ali na tentativa de golpe de Estado. Hoje, declararam seus respectivos votos o ministro relator, o Alexandre de Moraes, e o ministro Flávio Dino. Os dois votaram pela condenação dos envolvidos, os 7 ali, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa sequência vai acontecer nesses próximos dias das votações dos ministros do STF, ali na segunda turma, né? Acho que é a segunda turma lá do Supremo Tribunal Federal. Bem, a gente vai trazer mais pitacos, como diria Tárcio Araújo, amanhã lá no Meio-Dia TCM, tá bom? Bem, voltando a falar sobre esses golpes que estes bandidos estão aplicando, se passando por advogados, doutora, quem sofreu o golpe, quem fez algum Pix, enfim, quem foi atingido de alguma forma, poderá ter esse dinheiro de volta? E o que é que a OAB cobra sobre esse sistema que tem vazado essas informações? Você que foi vítima, primeiro, comunique ao seu advogado, realize o BO, comunique à OAB, busque junto ao sistema bancário o bloqueio desse valor. O Banco Central existe, dentro do Banco Central existe um sistema de bloqueio.
para poder, assim, judicializar e tentar reaver esse valor. Cada situação é uma situação e tudo isso implica justamente na identificação e no rastreamento de para onde esse dinheiro foi, quais contas bancárias foi aí realizado esse depósito. Então, você pode... É um processo fácil? Não. É um processo que também, como a OAB, como a Polícia Civil, como o próprio tribunal, os bancos também estão criando estratégias e regulamentos internos para poder facilitar esse processo de identificação e de restituição de valores. E o sistema lá, é possível de haver algum tipo de bloqueio para impedir esse vazamento? Dentro do sistema do tribunal, o que é que acontece? Óbvio que, a priori, estamos trabalhando no sistema de comunicação de alerta, de responsabilidade dessa casa, ou seja, a OAB, ela vem esclarecendo para o advogado como ele proteger os seus dados, ela vem esclarecendo ao cliente como proteger os seus dados, comunicando à sociedade para que ela não caia nesse golpe. E, óbvio, facilitando a atividade da Polícia Civil para investigar e lidar diretamente com o criminoso, cada um dentro de suas funções. Mas temos uma função importantíssima, que é a do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça tem total responsabilidade frente a essa plataforma, frente ao uso desse sistema, e aí vem as instituições e a política de cada uma trabalhar em cooperação em favor de uma atividade jurisdicional, em favor e em proteção ao acesso ao Poder Judiciário. E aí vem a OAB solicitar ao Tribunal de Justiça dupla verificação, né? Um real espelhamento do acesso desses processos, uso de senha, ou seja, uma dificuldade de acessar a esses dados sensíveis para que também tenhamos mais um sistema de proteção. E essa cobrança, ela precisa ser feita, ela está sendo feita, e a sociedade também tem que cobrar, sim, junto ao Poder do Judiciário, a segurança dos seus dados e o uso dessas plataformas. Então, esse é um passo que com certeza vai ser dado adiante, que se faz necessário, sim, que o tribunal, assim também, como já vem fazendo, comunicação, esclarecimento, mas também crie meios, instrumentalize essa plataforma para que realmente a gente consiga ter um espelhamento de quem acessa o processo, verificação e tudo mais. Apesar de termos o processo ser público, não é? Ele precisa hoje, diante desses golpes, ter um rastreamento a quem se interessou em olhar. A gente agradece aqui a audiência, o João, diretor da UPA lá do Alto de São Manuel, o casal Nonato Gomes e Edilene Moraes, a Gil William, lá do Van Rosado, Niel do Sumaré também mandando mensagem aqui pra gente. Tive essa experiência, usaram o nome do meu filho, Rômulo Paiva. A Rita Paiva está dizendo aqui, é verdade, muitas pessoas foram atingidas aí com estas ações, né, nas redes sociais. Então denuncie, faça o seu boletim de ocorrência. Se você visualizou alguma situação deste tipo, procure sempre o seu advogado. Doutora Lorena Gualberto, presidente da OAB Mossoró, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Cenário Político. Eu que agradeço. A subnotificação é um grande problema que nós temos, então faça o BO. Isso vai fazer com que todas as instituições entendam a gravidade do caso e protejam a sociedade e a advocacia como um todo. E a nossa cidadania, o direito de acesso à justiça com segurança. Obrigada pelo espaço. Seja sempre bem-vinda. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite a todos. Até amanhã. Um abraço.